Muito bem, estou muito animado. Chegamos na aula 3 do nosso desafio. Equipe que entrega, salão que escala. Nós vemos trilhando um caminho lógico, um caminho que funciona e funciona muito bem. Que funcionou para mim, funciona para os meus mentorados e vai funcionar para você também. É um caminho que ele é muito especial, por quê? Porque é fácil de entender a lógica. Depois que a gente entendeu, depois que eu entendi que funciona para salão de beleza, para equipes que são autônomas, equipes que não têm uma subordinação direta, porque são profissionais muitas vezes autônomos, isso aqui virou jogo para mim e para os meus mentorados, né? Para que você consiga diminuir a sobrecarga de trabalho, você consiga ter equipes disciplinadas que fazem o que tem que ser feito, com postura de dono, e é isso que você está aprendendo aqui. Só que tem um detalhe: você tem que entender a lógica, que não tem como, como uma peça de um quebra-cabeça. Se faltou uma peça, faltou uma peça. Não tem como pular, não tem como você completar o quebra-cabeça se você não fizer uma etapa do processo, não tiver uma peça do processo. Então, isso aqui é como peças, tá? Então, o caminho, ele tem que ser seguido nessa lógica. Aula um é o primeiro caminho, o primeiro passo. Alinhar objetivos. Não tem como você conseguir engajamento da equipe sem alinhar expectativas com o objetivo de cada um dos seus colaboradores. As pessoas fazem as coisas pelos seus próprios interesses. Você viu lá, se você não viu essa aula, olhe. Porque se você pular essa etapa e já sair para a aula 2, que é estabelecer metas, a grande parte das pessoas diz assim, ó, eu já tentei colocar metas, mas não funciona, não tá ninguém nem aí. As pessoas não dão bola, só eu me preocupo, só eu vendo. As pessoas não querem mais nada com nada. Não é que elas não querem mais nada com nada, é que você não tinha tido a oportunidade de ter acesso a isso aqui. Se você conectar com os objetivos das pessoas, se você alinhar essas expectativas, você vai ficar muito mais. A meta só faz sentido se ela atende a um interesse pessoal da pessoa. E elas não sabem, veja bem, elas, assim como você até agora não sabia, os teus colaboradores não sabem o caminho. Por isso eles ficam, muitas vezes, querem ganhar mais, chegam lá e te pressionam. Quero aumentar minha comissão. Fulano me ofereceu mais 5%, mais 10% de comissão. Não é a comissão que ele quer o resultado da comissão. Ela quer o resultado da comissão, quer ganhar mais. Você tem que mostrar um outro caminho, uma outra visão. E a meta ela serve para isso, tá? Porque ela quer alcançar, aumentando o faturamento, ela quer resolver uma dor dela. O filho que pediu um iPhone e ela não conseguiu dar, o marido que reclama que ela sai de casa e volta sem dinheiro, sei lá, ou a esposa também é a mesma coisa. Então, é uma dívida que está batendo na porta, ou seja, um carro que ela tem vontade de ter e não consegue. Então, é você que tem que trilhar esse caminho. Então, na aula 2 nós ensinamos isso. Na aula 3 é a aula das iniciativas. Não tem como você bater meta se você não tiver, que é a aula de hoje, a aula que eu vou dar agora, se você não tiver iniciativas diferentes. Porém, o 80-20 de todo o jogo é a aula 4 e 5. A aula 4 tem gente que tem iniciativa e não tem acabativa. Vamos raciocinar comigo aqui. Tem gente que começa um regime, mas não termina, não emagrece. Tem gente que tem iniciativa, começa uma maratona, mas não dá continuidade, não sobe no pódio. Tem gente que começa uma reuniões, uma semana, delegar responsabilidades, treinar a equipe, mas não dá continuidade. E a rotina, ela é fundamental. Então eu vou falar na aula 4 a rotina que vira o jogo. A rotina que faz com que o gestor consiga ter uma equipe engajada, manter ela motivada, uma equipe com sentimento de dono, que você consiga se ausentar e eles continuarem produzindo. Tá? Quais são as rotinas para o gestor e quais são as rotinas da equipe para eles alcançarem seus objetivos? Não tem como não dar certo. E na aula 5 nós vamos entender como que você organiza um plano de ação, como que a gente organiza a tua agenda, como que a gente coloca isso em prática e dá continuidade. Tá? Você vai ter uma oportunidade única aí de saber, eu vou abrir a caixa preta de todo o meu negócio, linkando todos os pontos, como é que eu faço para alcançar os resultados. Muito bem, show! Então, na aula de hoje, vamos lá. Sem as iniciativas, é impossível a gente ter resultado. Vamos entender uma coisa: pilar fundamental das iniciativas de sucesso, ter boas pessoas. Boas pessoas, contratar, você limpar a área, aqueles que são medíocres, que estão atrapalhando o trânsito, você tem que
vai acontecer, a partir do momento que você implementa tudo isso, vai acontecer uma renovação de 20 a 30% do time. Se você já está com tudo isso, toma decisões com quem não serve, e você já fez essa limpeza na equipe, talvez você não vá perder ninguém. Mas é natural que você perca 20 a 30% da equipe, porque depois você vai se dar conta, por que que eu não fiz isso antes? Pessoas são orientadas por processos. Se não é os processos, você não vai conseguir. Se você não tem processos estabelecidos, você não implementa processos de atendimento e vendas, você não vai funcionar, tá? Então, as pessoas precisam ser orientadas por processos. Então, toda iniciativa que você for tomar, é importante que ela esteja documentada por um processo de como que você faz aquilo, senão as pessoas travam. E a tecnologia ela é muito importante para que você monitore o avanço, para que você crie inteligência, para que você saiba tomar decisões assertivas. Um gestor, ele tem que ter indicadores no seu negócio. Então, se você vai estabelecer metas, onde que as metas falham? Que é a aula 2. Se você não assistiu, assista. Não tem como você chegar lá querendo implementar iniciativa se você não alinhou o objetivo, ou não alinhou com os objetivos da tua equipe, não estabeleceu meta, não alinhou expectativa. Não vai funcionar. E também não vai funcionar se você não entende isso aqui. Tá? Então, a tecnologia. Então, se você estabelece metas, mas você não mensura no dia de hoje, que eu estou gravando essa aula, como é que está o meu negócio? Quem está batendo meta? Quem não está? A propósito, eu vou entrar aqui e tu vai ver o poder disso que eu estou te falando. Vou entrar no meu negócio. O nome da minha esposa é Estela. Ela trabalha no salão meio turno, quando não está junto comigo, me acompanhando nas viagens. Hoje ela não está trabalhando e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E aí eu vou pegar dois profissionais. Tem mais profissionais, mas vou pegar esses dois, porque que está bonito TV. Ela tem uma meta, porque ela atende alguns clientes alguns horários da tarde, tem um ticket, né? Só faz serviço de alto valor agregado, então ela consegue, entendendo 1, 2 horas por dia, 3 horas por dia, ela consegue ter um ticket de uma meta diária de 1.284 e produzir 32 mil. Agendado hoje, zero. Profissional anterior a ela, 1.191 de meta, 1.642 de agendamento. Até agora, esse momento, produziu 98%, está com 137% da meta. Profissional número 2, depois dela, 590, R$ 600 de meta, 1.038 de agendamento, 73%, quase o dobro. Ela não está presente. E o negócio aqui está funcionando. Simples. Agora vamos lá, como é que é a meta dela? Como é que ela tem de agenda? Vamos ver aqui. Ó, 32 mil, menos de 2 horas de ocupação de agenda diária. Entendeu? Isso é estratégia, ficou com tudo na palma da mão. Então, entendeu como é que é o jogo? É isso que eu estou te entregando para ti. Vida real, gente. Eu não entrego nada que eu não aplico. Quais são as iniciativas para o teu equipe bater meta? Vamos lá. Primeiro, iniciativas do gestor. Assistir os treinamentos da semana e alinhar com a equipe e recepção para cada um criar as iniciativas. Então, eu oriento as iniciativas para eles. Então, qual é a iniciativa do gestor que o gestor precisa começar a ter para que ele consiga implementar tudo isso? A primeira, alinhar a expectativa. Boa, boa nessa, boa nessa. Então, os meus mentorados, eles têm os treinamentos da equipe. Assistir o treinamento da semana, porque na nossa mentoria, a gente treina as equipes dos salões, para que eu facilite o processo para vocês implementarem na prática do dia a dia. Então, o primeiro ponto é o seguinte: alinhar expectativas e aumentar a autorresponsabilidade e engajar a equipe com metas. Isso é uma iniciativa do gestor. As equipes não vão ter a iniciativa. Ei, mas as pessoas não se mexem, elas não parece que não enxergam. Não enxergam. Ah, mas tem que falar o óbvio, tem que falar o óbvio, porque o papel é teu na liderança. Ela está lá para trabalhar, atender cliente. Ela quer atender cliente. Você é o gestor. Você é a liderança. Combinado? Então você vai ter aqui um ritual, tá? Reunião de lançamento, reunir com equipe até 20 colaboradores, eu mostro como fazer. Então você vai alinhar expectativas com os teus colaboradores. Se você tem uma equipe grande, com gerências, mais de uma unidade, uma rede, você vai fazer a mesma coisa com os teus líderes, gerentes, e os teus líderes, gerentes vão fazer com as suas equipes. Reunião de alinhamento de expectativa, conectar o objetivo, tá? Entender como é que eles percebem a empresa,
mostrar para eles o que você percebe de potencial, mostrar o caminho que eles podem trilhar aqui dentro, de crescimento e alinhar a expectativa de ganho, metas. Então, é uma iniciativa que você tem que ter. Se você não se reúne com frequência com seus colaboradores, uma vez por mês, se reúna para alinhar expectativas. Toda semana, para ver o que deu certo e deu errado. Feedback diário, para tudo aquilo que foi combinado, que não está sendo feito, você dá o feedback, ó, fulano, o que eu posso te ajudar? Ah, aqueles que estão fazendo, elogio. Então, faça isso. Inclusive, eu boto aqui como conduzir reuniões individuais, tá? Reforce os pontos fortes, discuta metas, alinhe expectativas futuras, mostre os pontos de melhoria, identifique as necessidades de treinamento, peça a colaboração do profissional para conseguir ajudá-lo. Isso aqui eu ensino tudo na nossa mentoria depois. Se você quiser o acompanhamento. Ah, Henry, eu não assisti às outras aulas anteriores. Clica no link abaixo, preenche o formulário, entra para o grupo de WhatsApp, você vai ter acesso ao este material. Quem não assistiu a aula 1, quem não assistiu a aula 2 e quer receber os conteúdos dessa aula 1, aula 2, receber o conteúdo desta aula, receber o checklist, o material, receber as aulas gravadas para assistir também, ter toda a comunicação lá do que vai acontecer. Inclusive, dentro deste grupo de WhatsApp, você vai ter a oportunidade, inclusive, de ter a possibilidade de falar com um especialista meu por uma hora, dependendo da sua qualificação, e se você tiver interesse, nós vamos te dar essa oportunidade, mas tem que clicar agora no link ali que eu deixei embaixo, o link do WhatsApp, entra para o grupo lá e não perde essas aulas, tá bom? Cara, aproveita. Vamos lá. Então, alinhar expectativas e aumentar a responsabilidade da equipe, tá? Você faz isso ali individualmente com cada um, então você precisa ter essa rotina, como eu falei, né? Então, reunião individual uma vez por mês, reunião semanal, para ver o que deu certo e o que deu errado, olhar, acompanhar a evolução, fazer as correções e dar feedback diário para que você não perca a mão das coisas. Ei, mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Justamente por isso que a gente está aqui, na aula 5, inclusive. Na aula 4 você vai entender. Organizando a rotina você consegue. O que você está é priorizando as coisas erradas. Você está priorizando as coisas que não agregam aquilo que não te levam para onde você deveria estar caminhando. Se você está num patamar de faturamento, está num patamar com a tua equipe de estresse e sobrecarga de trabalho, e você não resolveu isso, é porque você não entendeu isso aqui. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Escolha o seu difícil. É difícil mudar? Pode ser, mas é certo que você melhora o resultado. É difícil também continuar do mesmo jeito. E não reclame, está tudo bem, tá? Cada um vai fazer a sua escolha. Muito bem. Automatizar os processos de indicadores. Cara, automatizar os processos de indicadores é fundamental. Então, se você tem uma tecnologia que não está hoje te entregando todo o passo a passo do que você tem para você, todo o passo a passo, então aí vai acontecer um problema. Vai acontecer um problema, porque você não vai conseguir acompanhar tudo que está tudo que a gente está orientando. Vou dar um exemplo aqui, como eu dei lá antes. Então, se você não consegue medir o resultado, se você não consegue medir quem está batendo meta e quem não está, ó, aqui é minha esposa que está zero atendimento, zero agendamento, porque ela não está trabalhando, que é a dona do salão, é isso que a gente quer, não é verdade? Então, você acaba não sabendo como é que está a situação, se as pessoas estão performando ou não. Se você não tem os indicadores do teu negócio, não acompanha quais são os principais clientes e tudo mais, e outras situações que nós vamos falar aqui, você não vai conseguir dominar a tua empresa. Não vai saber quem está valendo a pena, quem não está valendo a pena. Outra iniciativa que você tem que ter, tá? Então, incluir no processo de atendimento da tua equipe diagnóstico capilar, cabelo, estética, manicure, cabelo, tricoscópio. Porque uma cliente chega no teu salão, ela vai fazer escova, e aí você faz lá, dá para ela um diagnóstico, um tricoscópio capilar mostrando para ela o fio de cabelo dela. O fio de cabelo parece uma espiga de milho, tripla, ponta tripla, partes quebradas, com algumas características que você está identificando que precisa, que aquilo ali é um problema. Então, você vai falar sobre esse assunto para ela. Então, você precisa treinar a tua equipe. Então, aqui no nosso salão, nós treinamos a nossa equipe
com tricoscópio capilar, para todas elas fazerem análise de tricoscópio capilar. O cliente novo chega, faz uma análise, ele vem fazer um serviço, faz uma análise. A cliente que está fazendo manicure, a gente dá lá um diagnóstico capilar. Ou seja, são iniciativas que levam para bater meta. Mas isso depende de você ter no processo de atendimento. E aí é uma iniciativa que tem que partir de você, os treinamentos semanais. Estética e manicure, também é a mesma coisa, diagnóstico visual, informações do software de agenda inteligente. Então, nós temos uma agenda inteligente, onde, dentro dessa agenda, você consegue medir quais são os clientes, e ela clica aqui, ó, antes do atendimento, ela vai no agenda inteligente, que é o seguinte, ó, agenda inteligente, faz parte do processo. Qual é o serviço que essa cliente está atrasada? Ó, deveria ter voltado para o 12/6 fazer pé e não fez. Então, vai oferecer pé. Cauterização molecular, vai oferecer cauterização molecular. Ou seja, consegue perceber que a informação estando aqui e tem no processo que ela acessa essa aba e ela olha isso aqui e aborda para quem você deveria ter feito, tal, você vai ficar 1 hora aqui, tá tudo escrito lá. Então, essa é iniciativa que leva para bater, vender mais serviços para o mesmo cliente, para o teu colaborador dobrar faturamento, para você dobrar faturamento. Mas se eles não tiverem esse recurso, esse acompanhamento, esse alinhamento de expectativa, esse treinamento, você não vai continuar faturando a mesma coisa. Outra coisa, presta bem atenção. Quais iniciativas você está fazendo aí para melhorar a frequência do teu cliente? Então, nós temos dentro da nossa tecnologia o envio de mensagens do WhatsApp para o nosso cliente de previsão de retorno. Ó, quais clientes estão previstos de retornar hoje? Silvana está vencendo o retoque de raiz. Kelvin, 27/5, há 24 dias ela fez. Cara, os nossos clientes recebem o quê? Está na hora de renovar esse cuidado para te sentir sempre bonito e confiante, além de garantir um momento só teu. Me chama aqui que eu garanto teu próximo horário de agenda, tá bem? Te aguardo com carinho. Noemi, Nuances, FA Urbano. Olha aqui, cara. Cada cliente recebendo isso aqui. Se você não tem essa iniciativa, implemente. Iniciativa, coisas novas que você vai fazer para o quê? Para melhorar o faturamento, para dobrar o faturamento, para se tornar exclusiva. Ah, o cliente não lembra do agendamento, manda um dia antes, um dia depois, e 1 hora antes. Clientes que estão ausentes. O cliente está ausente, a gente se lembra dele quando enxerga um evento. Não, tu tem que, cara, manda uma mensagem de relacionamento, estamos sentindo aqui a tua falta, tá bem? Top? Muito bem, o que mais? Criar um processo de vendas a cada atendimento, né? Então, informações do software, agenda inteligente, hábitos de consumo, combos e pacotes associados a um cronograma de tratamento. Então, você cria um cronograma de tratamento, um cronograma de serviços associados, mecha, tratamento e corte, mecha, tratamento e escova, tá? Mechas terapêuticas, saúde capilar, tá? Já deixa lá um combo com vantagens para essa cliente. Melhorar o layout do negócio, 1 vez por ano, faça uma melhoria do layout do negócio, mude uma decoração, mude uma planta, mude a cor. Mude a cor não, mas faça uma melhoria que perceba uma movimentação. Uniforme, cara, implemente uniforme, crie um estilo de uniforme diferente que mostre que você está evoluindo em termos de imagem e organização, cria padrões dos setores com uniforme, organização, tira foto e bota no padrão para a equipe seguir aquele padrão. E segunda, quarta e sexta, veja se está sendo mantido o padrão. Se não está sendo mantido o padrão, você traz isso para o alinhamento de treinamento semanal ou dá o feedback de um profissional que está negligenciando a regra. Criar rituais de atendimento da recepcionista, premiação do ranking de meta por semana, pesquisa de NPS do cliente, Net Promoter Score, o quanto que o cliente indicaria o serviço para outro amigo. De 0 a 10, quanto que ele indicaria? 10. Então, qual é o nome do amigo, o telefone? Diga lá, fala para ele, oi, eu te indiquei aqui, eles vão entrar em contato, vão te dar um presente. Cara, quantos clientes estão querendo indicar a tua marca? E se eles não estão indicando de 0 a 10, 8, 7, cara, o que está acontecendo? O que precisa melhorar? 5, não indicaria de jeito nenhum. Cara, entra em contato com esse cliente, o que aconteceu? Percebe que está fazendo isso?
Faz um checklist aí. Tá fazendo essas iniciativas? Se você não entrou ainda para o grupo de WhatsApp, entra que você vai receber o material lá. Plano indique o cliente, adote um afiliado, colega adote um afiliado para indicar serviços para ele, faça troca de serviço entre os colaboradores. Então, gente, olha quantas iniciativas aqui você pode ter. Não tem como bater meta se você não tem novas iniciativas. Tá, esta é a aula de hoje. Tá, então, essas são as iniciativas que eu adoto no meu negócio. Nós tivemos aqui, só para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar uma coisa. Presta bem atenção aqui. Olha a iniciativa que nós fizemos aqui de clientes novos. 538%, 115 clientes novos até ainda não terminou o mês. Que iniciativa foi feita? Lojas, compartilha o mesmo público. O cliente compra na loja e ganha o quê? Uma nutrição capilar nossa. Ela chega aqui e recebe o quê? Um diagnóstico capilar antes da nutrição. Com isso acontece o quê? 90% faz a nutrição gratuita e faz outros serviços. Percebe? Iniciativa. Por quê? Para bater meta, para dobrar faturamento. Top. Aula 4. Nós vamos ver as rotinas que você precisa implementar na tua equipe. Se você não implementar rotinas, essas iniciativas elas morrem. Rotinas, jogo de repetição. Se você repete, cria um hábito. Criando um novo hábito, você define uma cultura de uma empresa que vende, uma cultura da autorresponsabilidade, uma cultura de bater metas, uma cultura de liberar o dono, a dona da escravidão aí, da responsabilidade e carregar tudo nas costas e poder ter uma empresa que funcione sem a tua presença. Se gostou demais, curte, tá? Clica no link do WhatsApp se você não entrou no grupo ainda e assiste a aula 4, que é 80% do jogo ganho, manter rotinas. E a aula 5, você vai ter a oportunidade de ter um plano. Eu vou abrir a caixa preta de tudo que eu faço, de todo o alinhamento, e vou te dar a oportunidade de você ter esse plano, meu plano, com todas as minhas ferramentas para você adotar no teu salão, tá? Então, fica comigo, acompanha e continua aqui que você só tem a ganhar. Grande abraço.